Senhoras e senhores, meninos e meninas, prazer inenarrável estar aqui com vocês. Essa é a segunda parte do vídeo que falamos sobre capitalismo e escravidão, a escravidão na América Portuguesa. Se você não viu o vídeo anterior, ele trata dos aspectos políticos do início da colonização portuguesa, mas não é necessário assisti-lo para entender os aspectos que nós vamos falar deste vídeo aqui, mas é sempre recomendável. E quero lembrar, então, se você não viu o primeiro vídeo, que este vídeo está sendo gravado no dia 12 de maio, um dia antes do dia 13 de maio, dia que tradicionalmente se celebra a Lei Áurea, e esta visão de mundo tende a fazer-nos entender de que a abolição da escravatura foi uma concessão da elite branca aos negros, e não foi assim que aconteceu, e vou buscar demonstrar agora, nesse vídeo com mais ênfase, como que os escravos eles são protagonistas da própria luta contra a escravidão. E aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, indo para o slide que tratará da economia no início da colônia, é importante a gente falar do engenho de açúcar, que ele tinha algumas funções importantes. Primeiro, uma função econômica, na medida em que produzia o açúcar. Segundamente, e não menos importante, uma função militar, tendo em conta que ele deveria fornecer homens e armas para a coroa, caso essa coroa requisitasse esses homens e armas. Além disso, esses engenhos também cumpriam uma função religiosa, tendo em conta que todas as formações de grandes engenhos de açúcar contavam na sua estrutura com uma capela, onde era professada a fé católica, religião oficial da colônia e, portanto, exclusiva, monopólio da Igreja Católica no Brasil. E aí, seguindo aqui, nós temos uma gravura de como que funciona o engenho de açúcar e seus principais componentes. O dono dessa instalação morava na Casa Grande e os trabalhadores escravizados moravam na senzala. Parte deste açúcar, dessa cana de açúcar, parte da produção deste engenho, que era a cana de açúcar, a parte principal era produzida nos canaviais, na parte acima da imagem aí. Além de haver também roças de outros produtos, de outros alimentos. Eles subsistiam, eles produziam aquilo que era necessário à sua subsistência. E esses engenhos poderiam ser reais ou podiam ser engenhos mais simples. Os reais eram aqueles que eram movidos pela força da água. Além disso, conviviam com o trabalho escravo uma série de trabalho livre, dentre eles o feitor-mor, que era o gerente do engenho, o caixeiro do engenho, transporte de caixa até os portos, o cobrador, que era o responsável pela cobrança de taxa a todos os trabalhadores que usavam o maquinário do engenho, os purgadores, que clarificavam o açúcar, os barqueiros, que eram responsáveis pelo controle da força no engenho, da moenda, o escrivão, responsável por todas as resoluções jurídicas, enfim. Uma série de profissionais livres conviviam também com essa relação principal do trabalho escravo e do senhor feudal. E aí, este é certamente um dos episódios mais tristes do Brasil, que vai dar origem a uma grande vinda de corpos pretos para este território de forma compulsória. Então percebam, se por um lado a colonização portuguesa se apoiou no genocídio dos povos originários, por outro lado, esta colonização portuguesa no Brasil se apoiará também, e que consequentemente o ouro que isso gerará, a lucratividade que isso gerará para toda a Europa em geral, e em particular para Portugal e para a Inglaterra, se apoiou, por outro lado, também na exploração dos corpos pretos, promovendo aquilo que é conhecido como a maior diáspora da história da humanidade, que é a diáspora negra, que é a
dispersão, a migração forçada de imensas populações negras pelo mundo. Quase 10 milhões de negros foram trazidos apenas para a América, e grande parte desses negros ao Brasil. O Brasil detém hoje população negra maior do que a imensa maioria dos países da África, perdendo tão exclusivamente para a Nigéria. Somos o país com a segunda maior população negra do mundo. E esses negros precisavam enfrentar, desde quando capturados até a chegada na América, os navios negreiros, onde se estima de cada 10 negros, 2 morriam no trajeto, e esses corpos eram dispersados no mar. Recomendo muito que vocês assistam ao trecho do filme Amistad, que fala sobre o navio negreiro e tem cenas que são chocantes. Se você for uma pessoa mais sensível, né, reflita se vale a pena ver, mas se você suporta cenas fortes, tem cenas que são chocantes desse filme Amistad, de 1998, se eu não me engano, produzido por Steven Spielberg. E a opção pelo negro se dá majoritariamente por conta, primeiro, daquela experiência anterior nas ilhas do Atlântico Sul. Segundo, pela lucratividade do comércio negreiro. Não que isso fosse um fator inicial, mas na medida em que esse tráfico se inicia, ele se tornará muito lucrativo. Além disso, o posicionamento da Igreja Católica, que afirmava que tinha interesse na catequização dos índios e por isso condenava a escravização indígena, mas por outro lado afirmava que os negros não tinham alma e que por isso eles eram possíveis de serem escravizados, e não se encaixava na norma de que um cristão não poderia escravizar outro cristão. E justificavam às vezes em tratados os padres, os bispos, essa justificativa de que os negros não tinham alma, dizendo que eles eram pessoas mais próximas ao fogo, dada a cor da pele deles, né, queimado, e que o fogo se assimilava ao inferno, e que isso era prova viva, cabal, de que eles não eram povo de Deus. E, portanto, a motivação religiosa vai ser muito importante também para a adoção da escravização negra no Brasil e nas demais regiões da América. Aqui nós temos uma imagem drástica de um navio negreiro. E com isso, nós podemos trazer alguns números para vocês que mostram como que se deu essa... Eu não sei se vocês todos estão conseguindo ver, mas como que se deu, né? Esses negros eram trazidos em condições subhumanas, em navios com nenhuma higiene, amontoados em seus porões, submetidos a doenças várias, fome, desidratação. Estima-se que 20% não resistia à viagem. Caso fosse um navio pequeno, transportava cerca de 200 negros. Caso fosse um navio maior, essa capacidade aumentava para 750 negros. O historiador Felipe Alencastro fez um levantamento onde ele chega aos seguintes dados, que de um total, né, que 1.662.000 negros foram para a América Espanhola, 1.635.000 foram para as Antilhas Britânicas, 1.699.000 foram para as Antilhas Francesas, 437.000 para as Antilhas Holandesas, e para a América Britânica e Estados Unidos 559.000, nada comparado aos números levantados no Brasil, que estimam que cerca de 4 milhões de negros foram forçadamente trazidos da África para o Brasil. E aí esses negros eram submetidos a uma péssima condição de vida e também a distintas formas de punição. A expectativa desse escravo negro girava em torno de 10 anos depois da chegada no Brasil. Se ele nascesse no Brasil, eles tinham uma expectativa de vida de 23 anos,
Já o brasileiro médio daquela época comum, pobre, ele tinha uma expectativa de vida de 28 anos. Comparando, na América do Norte, o colono chegava a uma expectativa de vida até 40 anos nesta mesma época. A maior parte dos escravos que chegavam no Brasil era alocada nas zonas rurais. E aí trabalhavam nas diversas etapas domésticas da casa grande e também da produção do açúcar. Nas cidades, os escravos poderiam se ocupar de uma sorte diferente de serviços, auxiliares de algumas tarefas, escravos de ganhos, que são aqueles que trabalhavam no lugar do seu senhor e aí recebiam salário por isso e depois ressarciam o seu senhor, às vezes economizando algum faz-me rir para eles também. Sapateiros, vendedores, barbeiros, carpinteiros, marceneiros, alfaiates, prostitutas, no caso das mulheres, eram algumas das profissões mais recorrentes. E eles, sem dúvida nenhuma, a mão de obra escrava foi a principal forma de trabalho adotada no Brasil colonial e imperial. E não é incorreto afirmar, como Ciro Flammarion Cardoso e Jacob Gorender definem, aquele momento da colônia brasileira como modo de produção escravista ou escravagista. Mas isso não significa que aquela forma de trabalho não tenha convivido com outras formas de trabalho também, como eu mostrei anteriormente no slide dos trabalhadores livres que viviam aqui também. Bem, as principais etnias negras que vieram para o Brasil foram tanto dos bantus e dos sudaneses. E eles construíram uma sorte de formas de lutar contra essa escravidão. Corpo mole, fugas, abortos, simulações de doenças são algumas dessas formas mais comuns. Mas certamente a mais expressiva e mais importante eram aquelas fugas onde eles posteriormente organizavam focos de resistências negras conhecida como quilombos. Esses quilombos, às vezes, atacavam fazendas próximas para libertar esses negros, mas também para se precaver, tendo em conta que esses fazendeiros fariam esforços para capturar ou mesmo destruir esses quilombos. O quilombo mais importante da história do Brasil foi certamente o Quilombo dos Palmares, que teve como principal liderança, ou liderança mais conhecida, do lado masculino, o Zumbi dos Palmares, mas do lado feminino nunca é demais lembrar, é fundamental reconhecer Dandara, né, liderança do movimento feminista também na atualidade, é uma liderança que lutará, mulher que lutará pela liberdade dos escravos negros ainda em tempos coloniais. Esses quilombos não serviam apenas de refúgio para a população negra, não, também atraía a população mais pobre, cansada de viver sob a exploração dos fazendeiros, e isso significava uma ameaça ao poder constituído dos homens brancos. E este era mais um motivo que levava esses poderosos a quererem destruir os quilombos. E ainda na atualidade, se não podem destruir o quilombo, já que muitos deles já foram destruídos, pelo menos apagar os quilombos da memória, ou mesmo ressignificar a existência desses quilombos, dando interpretações pouco convincentes sobre como esses quilombos funcionavam. E aí, caso esse negro que fugiu fosse capturado, ele poderia sofrer uma série de castigos físicos ou torturas. Os anjinhos, nome belo para uma máquina de tortura, que eram anéis de ferros que apertavam os dedos mediante o aperto de um parafuso, uma chave de fenda, ou as máscaras de ferro ou de couro com pequenas perfurações, aquela imagem clássica, né, da escrava Anastácia, né, daquela imagem clássica, com pequenas perfurações para evitar a asfixia. O bacalhau, que era um chicote, que na ponta desse chicote tinha pedaços de ferros agudos, pontiagudos, para infligir maior dor. Após as sessões de chibatas, esses negros tinham suas feridas
cobertas com sal e vinagre ou limão, aumentava a dor e, segundo a crença da época, diminuía as infecções. As peias, que eram bolas de ferros que se prendiam aos tornozelos. As calcetas, pesadas argolas de ferros presas na canela. A golilha, argola que prendia o escravo pelo pescoço em um poste. O pau de arara, também tortura utilizada ao longo de outras épocas históricas brasileiras, que prendia o escravo pelo pescoço, prendia o escravo pelo joelho e braço de cabeça para baixo. Já o ferro em brasa, que marcava com a letra F o rosto do escravo fujão. O corte de tendão, visando diminuir a capacidade de corrida desses escravos, era algumas das inúmeras formas de tortura às quais os escravos eram submetidos se esses escravos se insurgissem contra a escravidão no período colonial brasileiro. Bem, e aí seguindo, a gente percebe que é fundamental perguntar: e aí? O que isso implica na nossa atualidade? E eu sigo algumas indicações dessas implicações. A primeira delas são as questões que aparecem no senso comum. Uma que é muito comum é dizer que a pessoa foi vítima de racismo reverso. Não, você não foi vítima de racismo reverso. Porque, como nós podemos ver aqui, para se configurar racismo, é necessário ter uma longa história de submissão e de exploração de uma etnia sobre a sua, o que não é o caso da etnia branca, ou amarela, ou vermelha, ou a qualquer que seja, em relação à etnia negra. Você pode ter sido, sim, vítima de um preconceito étnico. Alguém falou mal da tua cor, te chamou de branquelo azedo e isso te incomodou. Mas isso não pode ser configurado como racismo, porque, como é demonstrado aqui, não foram os pretos que escravizaram os brancos, e sim o contrário. Além disso, um outro senso comum muito permanente é a ideia de que a culpa da escravidão é dos próprios africanos. Isso não é bem verdade. Embora já houvesse escravização entre as tribos que guerreavam entre si, com a chegada do europeu, essas guerras tribais começam a ficar extremamente desequilibradas, tendo em conta que aquelas tribos aliadas dos europeus ganhavam, em contrapartida dos escravos que ofereciam, armamentos muito mais desenvolvidos e fazendo com que aquilo se tornasse uma verdadeira indústria de corpos pretos a serviço do enriquecimento dos europeus. Então não é possível desprezar a importância da presença dos brancos no processo do tráfico de escravos negros. Um outro senso comum muito presente é que a cota racial é um privilégio. Como nós pudemos ver, durante os 500 e poucos anos da história desse território conhecido do Brasil, aproximadamente 388 foram passados sob a forma de um regime escravocrata, onde a escravização era permitida. O Brasil foi o país que mais recebeu o negro e um dos últimos a abolir a escravidão. E desde lá não houve efetiva política de inserção dessa população pobre, preta, marginalizada à sociedade brasileira. Ao contrário, esses corpos continuam servindo à grande desigualdade social que é latente na população brasileira e na nossa sociedade. Continuam servindo como vítimas nos bolsões de pobreza sob a desculpa de combate ao tráfico de drogas, né, sob uma vigilância intensa de um Estado extremamente policializado. Se fosse uma efetiva combate ao tráfico de drogas, a mesma força policial que mata 25 traficantes, segundo eles, no Jacarezinho, deveria matar os 25 traficantes na Vieira Solto ou os 25 traficantes no Congresso Nacional, porque tem helicóptero de deputado e filho de senador lotado de cocaína em que o dono do helicóptero nem preso foi. Então
Não é correto dizer que ações como que aconteceram no Jacarezinho aconteceram por conta do combate ao tráfico de drogas. Não é a causa real que leva a polícia, também composta muitas das vezes por trabalhadores pretos e pobres, a morrerem e a matarem em comunidades como a do Jacarezinho. Além disso, a cota racial não é um privilégio, é uma das formas de reparação histórica pelo fato de que esses negros, né, sempre tiveram por baixo e sob o peso de uma extrema desigualdade. E aí cabe a gente questionar se o debate meritocrático é possível numa sociedade como essa. É apenas uma questão de mérito? Este também é um senso comum que pode ser relativizado, criticado a partir das reflexões aqui apresentadas. E aí, nunca é insuficiente afirmar que vidas negras importam e que esses negros muitas das vezes estão sob a bala e o crivo de uma polícia que pratica um racismo estrutural dia após dia. Quero convidar a todas e todos a conhecerem com isso o samba da Estação Primeira de Mangueira, de 1988, quando se celebrava 100 anos da abolição da escravidão, no dia 13 de maio de 1888, e no Carnaval de 1988, em que a Mangueira escreve o seguinte título: 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão. E em determinado momento, tá aí a letra, sugiro que vocês procurem esse samba no YouTube ou no Facebook, onde quer que seja, nas redes sociais. Olha eu dando merchan aqui de graça. Mas diz o samba em determinada passagem que pergunte ao Criador quem pintou esta aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Esta é uma permanência da nossa história e esta é uma relação estruturante entre a acumulação primitiva do capital e a escravidão no Brasil. E esta relação estruturante de tempos passados, por incrível que pareça, senhoras e senhores, permanece na nossa atualidade, na medida em que a classe trabalhadora brasileira tem sobre ela o peso de uma superexploração, porque precisa enriquecer não apenas os círculos de uma elite nacional, mas também os círculos de uma elite associada internacionalmente, conforme nos ensina os textos típicos da teoria marxista da dependência, de Rui Mauro Marini, Cláudio Katz, Vânia Bambirra e outros autores, e também parte das reflexões produzidas pelo grande sociólogo Florestan Fernandes no seu na sua formulação sobre o capitalismo dependente. E aí me encerro com essa aula de hoje, saudando a todas e todas, pretos e simpáticos ao movimento negro, que sabem da importância de se pensar a íntima relação entre o debate étnico-racial ao debate de classes, no caso como brasileiro. Através desta saudação a estas pessoas que esta aula chega ao fim, reconhecendo que a luta é a única forma de modificar a realidade injusta. Senhoras e senhores, meninos e meninas, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Até a próxima aula.